Graça e paz, Igreja do Avivamento. Vamos tomando seus lugares, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória, honra, poder, majestade, ao nosso eterno Deus, que é vivo, poderoso e que reina sobre nós. Ele é soberano. Todas as vontades dele se estabelecem no tempo dele, da maneira dele, e nós temos que nos curvar diante dessa grande majestade e aceitar aquilo que ele escolher para nós, não é? Ainda que nós possamos pedir, suplicar, clamar, nós temos que aceitar o propósito e a direção de Deus. Queridos, nós estamos vivendo dias de desafios, dias que nos exigem muita determinação, muita fé, e estas palavras que têm sido ministradas ao longo desse período sobre os heróis da fé, elas não estão sendo ministradas ao acaso, elas estão sendo ministradas porque são palavras de Deus, e elas trazem modelo, trazem uma experiência de personagens bíblicos que foram muito usados por Deus, agindo de uma maneira diferente da maioria do seu grupo, dos seus pares daquela época. Um herói é o indivíduo que abre mão do seu próprio conforto e usa toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua força em prol de uma causa, sobretudo uma causa altruísta. Esta é uma definição bastante simplória de um herói, particularmente um herói da fé. E a fé, o que é a fé? A fé é uma convicção, é uma certeza. Nós colocamos no nosso coração uma convicção, uma certeza inabalável, inequívoca, de que o sobrenatural, que a ação de Deus completará ou confirmará aquilo que nós precisamos. Então nós temos sido ministrados nesses dias como exemplos maravilhosos, não é? Exemplos que têm nos enriquecido. E eu sei que você tem aprendido muito sobre esses heróis da fé, e nós precisamos disso. Nós estamos vivendo uma geração de muitas informações, e boa parte dessas informações são maléficas, elas são destrutivas, são informações danosas, elas vêm em direção à nossa mente, à nossa alma. E nós estamos ouvindo uma guerra de narrativas cruéis pela internet, na televisão, e tem pessoas que insistem em se alimentar dessas coisas nojentas e vão vivendo uma vida cada vez mais opressiva, cada vez mais insignificante, e isso tem tomado o coração de tantas pessoas nesse mundo. Nós nunca tivemos tantos índices de doenças da alma e de doenças, além dessa praga que se estabeleceu pela terra toda, nós temos aí muitas pessoas com doenças gravíssimas que estão sendo acometidas nesse período da pandemia por conta das informações danosas, e nós precisamos ter uma mente disponível para receber a palavra do Senhor. A exemplo disso, hoje, Êxodo capítulo 1, versículos 15 e versículo 16. Êxodo capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha,
então viva. Esse foi o decreto do faraó. Para vocês situarem o Egito desta época, nós estamos falando de um Egito onde ele era o maior império mundial. A ordem do faraó era lei. Absolutamente imperava a vontade do faraó. E se nós retrocedermos um pouquinho, nós vamos ver, chegando no Egito, 70 pessoas de uma família que estava sendo bem recebida, de forma carinhosa, de forma generosa, sendo bem recebida no Egito, por conta de um filho desta família que era o governador do Egito. Aquela família foi muito bem recebida, e durante cerca de 30 anos eles viveram na região de Gósen, e foi uma festa, uma multiplicação. Eles cresceram, enriqueceram, se multiplicaram. Até que o faraó daquela época de José faleceu, e então subiu ao trono um outro faraó, e eles começaram a se afastar cada vez mais dos judeus, dos hebreus, ou dos israelitas, que são a mesma pessoas, a designação é diferente, mas estamos falando do povo de Deus, e eles, como estavam multiplicando demais, e havia muita inveja, havia muita perseguição, aquele povo que prosperava e se multiplicava muito rapidamente, os conselheiros de Faraó, junto com Faraó, resolveram cortaram uma série de privilégios e de liberdades daquele povo, a ponto de, nesta ocasião, cerca de 400 anos depois, eles ficaram 30 anos benzinho, e então mais 400 anos se passaram, e aquele povo já tinha se multiplicado, a ponto de as estimativas razoáveis dizem que cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Era um grupo muito grande que assustava os egípcios. E todas as ideias para manter os judeus aprisionados, manter os israelitas sob julgo, eles tinham colocado em prática. E então chega nesse extremo: vamos matar os meninos, os recém-nascidos masculinos, vamos matá-los para que essa geração não prospere e não se multiplique dessa maneira. Essas mulheres israelitas, essas hebreias, elas são muito férteis e dá filhos, gera muitos filhos, então vamos matar os homens e deixar as mulheres. Faraó dá ordem a Sifrá e a Puá, 2 parteiras, para que elas matassem, quando nascesse um filho, um menino, que ele fosse morto. E a gente fica assim, pensando nessa situação e fica angustiado. Porque imagina a mãe esperando aquele bebê toda feliz, toda alegre, pega o bebezinho nas mãos, a parteira agora tem que matar aquela criança. Imagina o coração daquelas parteiras, imagina a circunstância, todo mundo já estava sabendo desse decreto. Então houve um terrível choro, um terrível pavor sobre toda a terra do Egito. Mas se você abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha só, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Nós estamos falando desses pais aqui, que é Anrão e Joquebede. Anrão e Joquebede viviam naquela época, e eles tinham histórias parecidas com todos os seus pares, com todos os israelitas daquela região.
Eles estavam vivendo sob o decreto de morte, um decreto de escravidão. Eles não tinham liberdades, eles não tinham direito de ir e vir quando queriam, eles não tinham direito de poder de compra como os egípcios. Eles eram subjugados de forma ferrenha, de forma dura por aquele reinado, e as pessoas, os cidadãos egípcios, certamente ainda escarneciam e exageravam na dose com que o faraó havia aplicado. Então nós estamos vendo aqui um casal, Anrão e Joquebede, são os nossos heróis da fé desta noite. São os nossos heróis da fé, são os modelos de vida que a igreja dessa geração deve absorver. Anrão e Joquebede, um casal que já tinha gerado Arão, que já tinha gerado Miriam, e esses dois tinham sido livres porque nasceram antes desse decreto. Agora nasce Moisés, que ainda nem tinha nome, porque Moisés foi o nome dado pela princesa a Moisés, aquele menino. Daí, irmãos, aquele casal, vamos retroceder um pouquinho, quando ela ficou grávida, e então nos 9 meses subsequentes, toda a gestação, aquele som, aquela voz gutural e poderosa de Faraó, ordenando que, se fosse homem, deveria matar aquela criança. Imagine a agonia, a aflição daquela mãe, a aflição daquela família, como centenas de famílias espalhadas pelo Egito. Muitas, naquela época não tinha tantas maneiras, né, de produtos anticoncepcional. Aquela época era muito difícil essas coisas, e então as hebreias, elas namoravam também, evidentemente, com seus maridos e ficavam grávidas. E era uma situação que abalava o coração, era uma situação que tirava a paz daquelas pessoas. Então, centenas de milhares de mulheres ficaram grávidas, e então elas se submetiam à ordem do rei, porque não tinha outra alternativa a não ser se submeter à ordem do rei. Mas Anrão e Joquebede, nasce aquela criança, e eles escondem aquela criança, eles olham aquela criança e diz assim que ele era muito formoso. E eu fiquei pensando sobre isso. Qual é a mãe, qual é o pai que não vai achar o seu filho formoso? Até a minha mãe me acha formoso. E eles olharam porque essa beleza vem do amor, vem do amor. Irmãos, o amor é tão poderoso que a Bíblia fala de 3 coisas que perduram de forma que são maiores do que todas as outras: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor, ele é para sempre. O poderoso ingrediente do coração de Deus, que é a própria identidade de Deus, o amor, ele dura para sempre. E aquele amor que tomou conta do coração de Anrão e o coração de Joquebede, e eles amaram com intensidade aquele filho, a ponto deles tomarem uma decisão. Eles não foram quaisquer. Eles não aceitaram a situação. Eles não concordaram com a morte, eles não concordaram com a desgraça, eles não concordaram com os decretos de ruína, eles se insurgiram de maneira poderosa. E eu fico pensando, por que este casal, entre tantos outros, alguém pode dizer assim: ah, mas Deus havia escolhido eles para ser Moisés? E eu penso diferente. Deus realmente poderia ter escolhido, mas Deus não escolheu eles porque os pais selaram o futuro do seu próprio filho com um gesto poderoso. Aquele casal, Anrão e Joquebede, eles foram alimentados por uma palavra do patriarca Abraão, do patriarca Isaac, do patriarca Israel, do patriarca José. Eles tomaram posse. A palavra de Deus tinha sido dita a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas. Eles reivindicaram
ratificaram essa palavra, eles tomaram posse dessa palavra. Todas as famílias da terra serão benditas. E então Anrão e Joquebede olharam-se e disseram: a nossa família é bendita pela palavra que Deus falou ao nosso antecessor, ao nosso patriarca. Essa bendita esperança que vem dos céus em nossa direção. A nossa casa não será qualquer casa, a nossa família não será qualquer família. A palavra que saiu do Todo-Poderoso El Shaddai entrou no coração do patriarca Abraão, atravessou o coração de Isaac, passou para o coração de Jacó e alcançou o coração de José. Essa palavra está nesta casa, na casa de Anrão e de Joquebede. Essa palavra pertence a nós. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, irmãos, que tem sido desprezada por tantas pessoas. Se você ler qualquer coisa sobre empreendedorismo, sobre grandes empresários que venceram ao longo da história, você vai perceber que todos eles tiveram uma mente, um pensamento proativo, um pensamento de fé, de esperança. Eles desenvolveram os seus empreendimentos baseados numa expectativa positiva, numa caminhada de fé. Eles exerceram as suas funções acreditando que o futuro poderia ser melhor para eles. Quando nós exercemos as nossas funções, desde filho, marido, esposa, pai, mãe, quando exercemos as nossas atividades como empresários, como funcionários, como empreendedores, exercendo todas essas atividades, todas essas habilidades, com essa palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que multidões de palavras, é o YouTube, é o Instagram, é o Facebook, é o TikTok, é o podcast, é tudo informação. Toda hora as pessoas estão sendo sugadas para ouvirem mensagens, para ouvirem informações. São frases de efeito, são exemplos ruins toda hora, todo instante, tantas desgraças e tantas informações, e as pessoas vão desfalecendo. Eu estava num consultório médico esses dias e a televisão ligada num negócio nojento, num lixo nojento, só falava de pandemia, e aquilo foi, eu fiquei 1 hora na espera, irmãos, e 1 hora vendo, não tinha como eu olhar para um lado ou para o outro, estava ali na minha frente, e eu fui vendo aquilo, e eu comecei a passar mal de tanta nojeira que estavam passando sobre a pandemia, e morte. Eu cheguei diante do médico, quando ele me atendeu, eu falei para ele: o senhor está querendo matar os seus pacientes? Ele: como assim? O senhor deixa a televisão da sua sala de espera ligada naquela porcaria lá? Não sei o que e tal. Eu falei: não, o senhor não pode fazer isso não. Mas entrou no ouvido e saiu no outro, porque na outra vez eu fui de novo, estava lá ligado, a mesma coisa. Mas eu acredito que se todo paciente reclamar, 1 hora muda. O problema é que nós brasileiros ficamos muito caladinhos. Agora, neste mês de maio, o povo foi tudo para a rua. Não é? Graças a Deus por isso. Então, nós precisamos nos insurgir, nós vamos nos levantar, nos erguer contra uma palavra ruim, uma palavra de desgraça, uma palavra de que não dá certo, uma palavra de que nós vivemos, irmãos, por fé, nós vivemos crendo na palavra viva de Deus, no decreto dos céus, né? Nós somos cidadãos dos céus, não da terra. A nossa ordem vem do trono de Deus e não do trono da terra. Mas muitas vezes nós somos tomados por esses decretos ruins. Várias famílias, centenas, talvez milhares de famílias no Egito se subjugaram, aceitaram a ordem do faraó. Mas Anrão e Joquebede, eles falaram: não, na minha casa não. A minha casa é diferente. A minha casa descende do patriarca Abraão. Eu sou
prole de Abraão, de Isaac e de Jacó. Há uma palavra viva de Deus na minha direção. Eles se alimentaram disso. Será que nós não precisamos de nos alimentar desta palavra também, irmãos? Nos alimentar da palavra poderosa de Deus, nos alimentar da esperança do Senhor. Eu sou o vosso pastor, o vosso escudo, o vosso baluarte. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a água. Eu sou o vosso rochedo, escudo, broquel. Eu sou a sua solução. O Senhor está dizendo, eu sou em nossa direção, a fonte inesgotável, a salvação. Eu sou aquele que te guia nos caminhos mais difíceis. Eu te seguro pela mão direita e te digo, filho, não temas, porque eu estou contigo. Essa é uma fonte linda e poderosa. Jacobede e Anrão, Joquebede e Anrão, eles se alimentaram dessa fonte, eles beberam dessa fonte. A vida deles, o emocional, o espiritual, o natural, estava permeado, estava saturado de fé. Sabe o que diz aqui o texto? O texto, olha, e não temeram o mandamento do rei. E não temeram o mandamento do rei. Eles não ficaram apavorados, eles não se amedrontaram, porque o decreto de Deus pairava sobre a vida deles. O decreto do Todo-Poderoso sobrepunha ao decreto de um faraó, de uma voz humana, de uma voz natural. Eles tinham uma voz espiritual dizendo, ei, eu estou com você, toda a família da terra será bendita na vida, por intermédio de Abraão. Você é descendente de Abraão, a fé de Abraão nos empurra a isso. Eles beberam dessa palavra, eles aceitaram essa palavra. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 60, no livro de Isaías capítulo 60, olha o que a palavra do Senhor diz. Versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Olha o que está dizendo, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Há uma malignidade, a escuridão, as trevas, o pavor, o medo, tomou conta da terra e das pessoas. E as pessoas, elas estão sendo alimentadas, retroalimentadas pelas trevas, pela maldade, pela palavra negativa, pela perniciosidade, pela crueldade mundana. Mas olha o que o versículo continua dizendo o quê? Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Olha só que texto lindo, irmãos. Olha só. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Diga assim, sobre mim. Bote a mão na sua cabeça e diga, sobre mim virá surgindo. E a sua glória se verá sobre ti, sobre mim. E a sua glória se verá sobre mim. Amém? O versículo 1 diz assim, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aquele casal, Anrão e Joquebede, eles estavam, irmãos, eles estavam num beco sem saída. Eles estavam numa situação terrível. O filho deles ia ser morto. Mas a Bíblia diz que eles não temeram o decreto do rei. Por que eles não temeram o decreto do rei? O decreto do rei, ele era o todo-poderoso daquela terra. Ele era o poderosão daquela terra. Haviam espias por todos os lados, porque era de intenção de Faraó eliminar todos os machos dos hebreus, para que eles não fossem, eles não se insurgissem contra o império. Mas aquele casal,
Ele não permitiu que a voz do mandatário daquela nação, eles não permitiram que os decretos de ruína, de desgraça, de morte, eles não permitiram que a informação da terra, eles não permitiram que a voz do trono de Faraó, do trono egípcio, ele não permitiu que aquela coisa ruim, negativa, escura, terrível, dominasse a sua casa. Eles falaram: não é assim aqui na minha casa, não vai ser assim na minha casa. A minha casa tem uma palavra diferente, a minha casa tem uma palavra que vem do céu, da glória de Deus. A palavra que paira sobre essa casa aqui é uma superior a qualquer reino, a qualquer imperador, a qualquer faraó, a qualquer filósofo, a qualquer escritor, a qualquer influencer, a qualquer um dessa terra. A palavra que paira nessa casa aqui é uma palavra que sai da boca de Deus. A minha família vai ser bendita, a minha família vai ser bendita, a minha família vai ser bendita. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos irmãos de Éfeso, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele se desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Olha esse versículo. Anrão e Joquebede estavam vivendo entre mortos, ele estava vivendo entre pessoas que tinham perdido o sonho, que tinham perdido a expectativa, que tinham perdido a esperança. Eles estavam caminhando como zumbis. Mas eles falaram: não, espera aí, tem uma palavra sobre nós, tem uma palavra. Eu cresci ouvindo o meu pai dizer sobre a palavra de Deus para o patriarca Abraão. Eu cresci ouvindo os meus pais dizer, os meus avós dizer sobre José do Egito, que foi preso, mas ele se tornou governador dessa terra toda. Ele era um escravo, ele estava preso, mas ele creu no Deus de Abraão e ele se tornou governador do Egito. Olha só, irmãos, o herói da fé é aquele que toma circunstâncias, torna circunstâncias favoráveis à utilização da sua esperança. Ele começa a nutrir na sua alma, nutrir no seu espírito, nutrir no seu corpo a visão de dias melhores, a visão de oportunidades, a visão de uma saída maravilhosa, de uma estrada poderosa, de um caminho maravilhoso. O indivíduo que deixa essa palavra, que deixa essa esperança, deixa essa fé, deixa essa graça de Deus tomar conta do seu coração, ele se torna um herói. Por quê? Porque o herói, ele vence o medo com o altruísmo, ele vence o medo entendendo que está lutando por uma causa justa, entendendo que ele está se entregando para modificar uma circunstância muito adversa, mas que, se necessário for, ele vai entregar a sua própria vida para mudar aquela história. E aquele casal, na sua simplicidade, Anrão e Joquebede, aquele casal, eles fizeram algo poderoso, irmãos. Por isso que eles foram parar na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Maravilhosamente eles agiram, eles acreditaram no Deus de Abraão. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos dominados por circunstâncias muito difíceis. Muitas vezes o decreto de uma doença, o decreto de uma desgraça, o decreto de uma ruína, o prejuízo. Quando perdemos, muitas pessoas estão perdendo os seus familiares, os seus amigos. Nós aqui já perdemos pessoas queridas. E a tendência nossa é entrar numa obscuridade, numa escuridão terrível. Entrar num porão úmido, abafado, e deixar a nossa alma nessa circunstância. Ficarmos revoltados com as circunstâncias. Sabe, irmãos, sempre que eu lembro do jogo da Poliana, não é?
se quebrou uma perna, que bom, graças a Deus quebrou uma, não quebrou as duas, né? Eu estou com o olho aqui, já fiz 4 cirurgias e vou precisar de fazer mais. E aí eu fico pensando, teve uma hora que eu fiquei assim meio revoltado, falei, oi Deus, o senhor sabe que eu preciso do meu olho? O senhor fez 2 porque eu preciso de 2. Um dia desse uma pessoa falou, o que foi? Aí eu contei, ele falou, rapaz, eu fiquei cego de um olho por causa desse problema seu. Aí eu falei com ele, então vamos jogar o jogo da Poliana, né? A gente não perdeu os 2, perdeu um, né? Sabe, irmãos, a nossa tendência como humanos é aceitar uma palavra de destruição e de ruína. É o negativismo, a ruína, achatando a gente, você não consegue, você não dá conta, você não pode, não vai dar certo, fulano morreu, você vai morrer também, fulano está, muita gente foi entubado, agora o fulano foi entubado, não vai, não, quantos que foram entubados e saíram da situação, sabe, irmãos, quando nós tomamos a palavra de Deus para dentro do nosso coração, quando nós recebemos a palavra de Deus para dentro da nossa alma, do nosso espírito, quando nós deixamos a palavra de Deus sacudir a nossa estrutura física, emocional e espiritual, quando nós tomamos posse dessas palavras reveladoras, irmãos, até Deus bate o pé no banquinho dele e diz, eita que coisa linda, eita que coisa poderosa, até Deus se admira. Ele falou isso de Jó, Deus tirou sarro da cara do capeta, ele olhou para o capeta e falou, e aí cara, tu viu lá o meu servo Jó? Deus se admira de quem não abre mão da sua palavra. Deus fica como um papai feliz vendo seu filho trilhar no caminho da esperança, da fé, do amor. Aquele casal olhou para o seu filho e se encheu de amor. E esse amor foi tão grandioso que eles se encheram de esperança. E a esperança foi tão poderosa que revelou a fé no coração. Então eles começaram a buscar. Então eles começaram a buscar para aquela família as palavras de vida, as palavras de vitória. Todo mundo estava preocupado, a família toda. Arão, Joquebede, Miriam, Arão, estavam todos ali apreensivos. Talvez tivesse alguns primos que sabiam da situação, talvez tivesse alguns conhecidos que soubessem da situação, e todo mundo estava ali preocupado com aquela situação. Mas aquele casal, em um dado momento, eles viraram a chave, eles mudaram a rota, eles tomaram posse da fé inabalável, de uma certeza, de uma convicção, e dizem, Deus vai mudar a minha sorte. Deus olhou de céu abaixo e falou, estava esperando isso aí. Esse povo está aí há 400 anos, o grito, o gemido dele está chegando em mim aqui, mas eu precisava que uma família fizesse algo diferente. Eu não posso me mover na direção de um povo bocó, de um povo assombrado, de um povo aterrorizado, de um povo em pânico. Eu posso me mover na direção daqueles que têm fé. Essa família, elas fizeram aquele lugar se mexer, e os céus olhou para aquele lugar e falou, agora nós temos o personagem dessa história. Eles foram tomados de uma ideia criativa, eles foram tomados de uma oportunidade dos céus na sua vida, e fizeram um cestinho de vime, e betumaram ele para que se tornasse impermeável, pegou uma mantinha, colocou nesse cestinho, colocou aquele filhozinho que ainda não tinha nome, colocou ele dentro daquele cestinho,
e fechou aquele cestinho e botou sobre as águas do rio Nilo, cheio de jacaré, de perigos. Poderiam alguma coisa ter pego aquele cesto e ter matado aquela criança. Alguém que não deveria, um soldado passando ou um egípcio poderia ter pego aquele cestinho e então entregue para os guardas. Mas aquela família estava tomada de convicção. Elas estavam tomadas de certezas que Deus agiria. E Deus estava maravilhado e falou: olha só que coisa, que momento glorioso, que momento especial. Miriam, a pequenininha, irmã de Moisés, ela foi seguindo entre os juncos, entre as plantas próximas do rio Nilo. Ela foi, sabe onde esse cestinho foi parar, irmãos? No lugar que a princesa, filha de Faraó, tomava banho. Olha só que coisa. Aquela mulher não tinha filhos. Olha que coisa. Quando aquele cestinho vem, como é que é possível? Aí vem parar justamente ali. Será que não tinha um anjo do Senhor empurrando e soprando, e disse: eu tenho um plano, porque uma família teve fé, uma família se moveu na direção dos céus, uma família acreditou na palavra patriarcal, uma família acreditou na palavra dos céus, e aquele cestinho veio, e quando abriu, era uma criança linda e formosa, porque Deus fez com que o amor por uma criança fizesse aquela princesa ver a formosura naquela criança. E ela pegou aquela criança. Miriam, estrategicamente ali, foi direcionada pelo Espírito de Deus e chegou ali, e aí, olha, eu vou ficar com essa criança. Aí alguns disseram: não, ele é hebreu, não sei o quê. Se eu vou ficar com essa criança, eu não tenho filho, isso aqui foi o Deus fulano que me mandou. Seja lá qual for o rei, o Deus que ela servia lá, e Osíris. Aí ela pegou aquela criança, a Miriamzinha chegou e disse assim: eu sei quem pode cuidar dele para a senhora. Ah, sabe? Eu sei, tem uma mulher ali que ela tem leite, e ela pode cuidar dela. Ah, então traga lá para mim. Quem é que ia cuidar daquela criança? A própria mãe daquela criança. Aí a princesa dá o nome de Moshe, Moisés, tirado das águas. Aí entrega para a mãe, para Joquebed. Agora Joquebed não ia cuidar só por amor, ela ia receber para cuidar do próprio filho. Ela ia receber dinheiro da princesa, toda uma guarda, toda uma ajuda, uma logística para cuidar daquela criança enquanto ela era bebezinha. A mãe agora, irmãos, aquela fé extravagante, aquela disposição de acreditar em meio a tudo que era contrário, fez agora ela cuidar do próprio filho e ainda receber para cuidar do próprio filho. Aquela criança cresceu vendo os hebreus ali naquela lida, e ela foi crescendo, depois foi levada para o palácio de Faraó, e cresceu ali naquela vida de Faraó. E você já conhece a história de Moisés, o desfecho da história de Moisés. Se tornou um legislador, um poderoso guerreiro, um cientista, um homem poderoso. Ele se tornou o libertador de Israel. Por quê? Porque Arão e Joquebed disse: essa circunstância, esse decreto de ruína e de morte não vai prevalecer aqui na minha casa, na minha vida. Eu vou me posicionar. E você pode dizer assim: mas eu me posicionei e mesmo assim eu tive prejuízo. Sim. Quando eu comecei essa minha palavra, eu disse assim: Deus reina, Ele é soberano, nós temos que aceitar tudo o que Ele nos oferecer. Nós não sabemos nada, Ele sabe de tudo. A gente não sabe o que uma circunstância pode nos empurrar para uma determinada atitude diferente. Então nós não podemos nos
nos rebelar contra a soberania de Deus, nós não podemos nos arriliar contra a vontade de Deus, nós temos que aceitá-la, mas nós temos que exercer a nossa fé, nós temos que nos mover na direção de Deus, nós temos que acreditar que as circunstâncias adversas, elas podem nos trazer resultados gloriosos. Aquele casal, eles sim foram heróis da fé. Aquele casal, eles sim mostraram para todas as famílias daquela geração que a família deles se posicionaram. E Deus olhou e falou: essa família, ela se moveu, e dessa família vou tirar o libertador de Israel. Mas pensa que Deus para por aí, porque quando uma pessoa toma posse de uma palavra de Deus, Deus chama Moisés. Moisés vai para o palácio de Faraó, tem todo o ensino maravilhoso daquela época, toda a qualificação daquela época, ele se forma em todas as artes e estratégias daquela época, porque ele seria um legislador de Israel. Mas Deus não parou por aí. Deus pegou Arão, irmão de Moisés, e falou: você vai ser o sacerdote. Vou te colocar como sacerdote da minha nação. Miriam se tornou uma adoradora e passou a dançar e tocar tamborins, e ela passou a exercer uma função de ajuda aos seus irmãos. Deus pegou Joquebede, Anrão, aquela família que estava ali amedrontada inicialmente, ali cercada de todos os lados, e estava ali numa impossibilidade, estava num caminho terrível, mas eles bateram o pezinho no chão e disseram: nós somos descendência de Abraão, nós somos descendência do pai da fé, nós somos descendência daquele que recebeu a palavra de Deus, que a família, todas as famílias da terra seriam benditas. Então eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, essa palavra é para mim, essa palavra é para o Anrão, essa palavra é para mim, Joquebede, essa palavra é para o Arão, essa palavra é para Miriam, essa palavra é para o nosso bebê. O que Deus fez? Uma grande ação naquela família. Aquela família, ela saiu do anonimato. Eles não eram ninguém, eles eram, se misturavam com o povão. Agora, quando fala na família de Moisés, quantos mil anos depois? 3.500 anos depois, nós estamos falando aqui dele. Família de Moisés: Anrão, Joquebede, Miriam, Arão, Moisés. Estamos falando deles porque eles não aceitaram as coisas ruins, as notícias ruins, a rádio fofoca da época, a rádio Sapolândia da época, as intrigas de Palaciana, os decretos do palácio do faraó. Eles não aceitaram essas coisas nojentas. Eles disseram: eu e a minha casa servimos ao Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e Ele reinará sobre essa casa. Nós cremos que Ele defenderá a nossa família. E Deus bateu o pé no chão e disse: é este aí que eu escolho, é este aí que eu tomo pela mão, e ele vai atravessar o deserto com esses milhares de israelitas, porque chegou a hora. Uma família se insurgiu contra decretos de ruína, uma família se insurgiu contra decretos de morte, e eu agora faço dessa família um reduto de bênção para as outras famílias.